Luciano Castan, apresentado na Toca da Raposa, experiente, 33 anos, estava no Guarani de Campinas, tem boa passagem pelo Coritiba, pelo CSA. Cruzeiro teve Emerson Romano, esse setor defensivo praticamente muito modificado da temporada passada para esse ano. O técnico Paulo Pessolano quebrou a cabeça, mas de nada adiantou, não conseguiu arrumar a casa por ali, mas insistiu no esquema com 3 zagueiros. E agora com a chegada do Castan e com a estreia no comando técnico da Raposa, do Pepa, o esquema, o Luciano encaixa certinho, é aquele titular absoluto, Romano? É uma pergunta que eu passo para os nossos comentaristas. Edu Panzi, bom dia. Tudo bem, Romano? Tudo jóia? Beleza. Ele chega para ser um titular absoluto? Chega para brigar, para ser titular. Aliás, eu acho o Luciano Castan um zagueiro do mesmo nível do Eduardo Brock, por exemplo. Com características muito parecidas, mas chega para brigar, para ser titular. Fica a dúvida se o Pepa já participou ou não dessa indicação, dessa contratação, apesar de ter sido falado ainda quando o Pessolano era o treinador, não se falava no nome do técnico português. Fica esse ponto de interrogação, mas é um zagueiro com força física, tem uma boa bola aérea, tem inclusive uma saída de bola razoável. Dá para confiar sim no Castan, numa saída de bola, só que não é... A gente sempre tem que lembrar disso, não é aquele zagueiro de nível de Cruzeiro de anos anteriores. Quando eu falo anos anteriores, 2018 para trás. É um zagueiro que está na realidade do clube, mas sinceramente, eu acho de um nível muito parecido com os que já aqui estão e os que saíram. Eduardo Brock, Zé Ivaldo. Não consigo ver um ganho, um plus. O Castan chega, o Cruzeiro subiu de nível com essa contratação. Para mim não, mas é um cara que pode dar conta do recado. Você acha, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Romano, Panzi e Rubim, quem acompanha a gente. Eu acho, inclusive, que é um jogador mais acostumado ao que o Cruzeiro terá como briga na Série A, que é se manter na primeira divisão. Né? O Leandro Castan, ele está acostumado com isso. Isso, por exemplo, Romano, dos principais reforços, né? Quando a gente coloca lá Nicão, o Ramiro, o Gilberto, não é uma coisa que faz muito parte, o Wesley, não é uma coisa que faz muito parte da realidade deles. Né? Essa situação de entrar no campeonato com o objetivo principal de evitar o rebaixamento. E é importante também você ter jogadores com esse perfil, com essa experiência. Tá? Com essa experiência. O futebol brasileiro é muito equilibrado. Eu acho que os estaduais estão mostrando isso. Campeonato Gaúcho, por muito pouco, não tem uma final Ipiranga e Caxias. Tá? O Água Santa é finalista E quase teve Água Santa e Ituano. Em São Paulo. Ituano vendeu caro, né? Sim. Em São Paulo a gente tem essa situação também, então... Aqui em Minas. Aqui em Minas, Paraná o Atlético vai... por pouco não é finalista. Quase com o Atlético. Paraná vai ser interior, o Atlético contra o interior. O interior. Sim. Então, quer dizer... É muito equilíbrio, tá? Então, claro, a gente tem os clubes de maior investimento e de um poderio técnico maior, que a gente sabe que eles não vão participar dessa briga contra o rebaixamento. Podem até não brigar por título, e aconteceu isso com o Atlético no ano passado. Mas tá muito longe de imaginar que Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians vão brigar na parte de baixo da tabela. Isso não vai acontecer. Podem até não brigar pelo título, tá? Mas quem vai realmente brigar para não cair... Eu prefiro esperar a bola rolar justamente por causa desse equilíbrio. Existe um período entre o estadual e o Brasileirão que a casa pode ser acertada, pode engrenar e, repito, isso tudo é fruto do equilíbrio, Romano. Romano, essa questão de um clube de maior investimento, eu acho que a gente toma por base muito a comparação com a Europa e não pode ser feito dessa maneira aqui no Brasil, na América do Sul. Por quê? Vou tentar explicar. O clube que tem o maior investimento da Europa, ele conta com os melhores jogadores do mundo. Por isso, há uma vantagem tão grande. Por isso, quando esses clubes entram em campo, eles ganham mesmo. Eles chegam em tudo, porque o maior investimento na Europa... É uma seleção mundial, né? É uma seleção do mundo. O Bayern de Munique tem os melhores do mundo, o City tem os melhores do mundo, o Real Madrid os melhores do mundo. Os clubes de maior investimento do Brasil, eles têm... os melhores do Brasil que podem atuar aqui, porque não são nem os melhores do futebol brasileiro, que eles não estão jogando aqui mais. Então eles têm os melhores ali de uma terceira ou quarta prateleira. A diferença do jogador de terceira e quarta prateleira para o jogador de time com pouco investimento, ela é infinitamente menor, ela é muito mais curta
do que a diferença dos melhores do mundo. Por isso que a gente não pode falar, mas lá na Europa o time de maior investimento chega em tudo. Por que os daqui não? Justamente por isso. Porque os clubes de maior investimento no Brasil não têm capacidade de contratar os melhores do mundo. Aliás, nem os segundos melhores do mundo, nem os terceiros melhores do mundo, nem os quartos melhores do mundo. Eles contratam os melhores que estão aqui, e os que estão aqui não são os melhores. Então, sempre nem da Sul-América, né? Nem da Sul-Americana. Por isso que quando alguém fala, não, mas esse time tem a obrigação de chegar porque tem maior investimento. Aqui no Brasil isso não funciona. Passou da hora da gente começar a colocar o pezinho no chão. Clube de maior investimento aqui no Brasil vai ter time melhor? Vai. Mas tá longe de ser um esquadrão. Nós não temos esquadrões aqui. E aí isso explica o Atlético fazer série duro com o Atlético, claro. O Caxias eliminar o Internacional, o Ituano eliminar o Corinthians, o Água Santa, o São Paulo e o Bragantino, né? Que é um time de Série A. Isso explica muita coisa. Clubes organizadinhos. O São Bernardo fazer jogo duro com o Palmeiras e o Ituano. O Palmeiras chegou à final do Paulista com 2-1-0. E em determinados momentos dos jogos, tendo vida difícil. Então, o Atlético Paranaense não é clube de grande investimento, mas é muito organizado. Ele está sempre chegando nos últimos 5 anos, gente. O Atlético Paranaense ganhou 2 Copas Sul-Americanas. E uma do Brasil. Uma do Brasil, vice de outra. É o atual vice-campeão da Libertadores. E ele não tem o maior investimento porque ele é organizado. Ele consegue se aproximar em organização, em mercado, sem ter o maior investimento. Então, ó, clube de investimento alto e que vai ganhar e chegar a tudo, é lá fora, porque lá tem os melhores do mundo. Aqui, isso não existe. E essa máxima também de o campeonato de 2 times, campeonato de 4 times. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Botafogo ficou fora da semifinal. Entrou o Volta Redonda, que é um time do interior. Na Bahia tá Jacupiense e Bahia decidindo o campeonato. No campeonato de 2 clubes, que é o Paranaense, o Atlético e o Coritiba ficou fora. A realidade do futebol brasileiro tá mudando. Claro. Tá mudando.